Nação cruzeirense, né? Seja todos bem-vindos ao canal Raposa News, né? Peço aí quem não for inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo, né? Estamos sempre trazendo as melhores notícias do Cruzeiro para você, pessoal. Pois é, né? O Cruzeiro tá na sua preparação, vai ter um jogo treino aí contra o Botafogo, né? Mas o objetivo e o foco tá na estreia do Campeonato Brasileiro, né? A expectativa eu acho que é uma das melhores possível, até porque Leonardo Jardim tá com o grupo na mão, né? Agora sim ele vai poder fazer uma pré-temporada, quer dizer, já está fazendo, né? Infelizmente chegou já com a carruagem andando, não pôde fazer nada. Teve apenas aquele jogo contra o América Mineiro, onde perdeu nos pênaltis, né? E não foi para a final do Campeonato Mineiro, né? Mas eu acho que a expectativa, eu acho, do torcedor cruzeirense é uma das melhores possíveis, né? O Cruzeiro agora fazendo uma pré-temporada justamente como o Leonardo Jardim quer. Claro, o Cruzeiro ainda está no mercado, né? Olhando ali algumas posições. Teve a apresentação de Wanderson na Toca da Raposa. Jogador esse que é bastante discutido lá pelos gaúchos, né? Que os gaúchos acham que é um grande jogador, que o Internacional não deveria ter abrido mão dele para ele vir para o Cruzeiro. Então, como os gaúchos acham que é um grande jogador e pelo pouco que eu vi ele jogar, ele tem muito a acrescentar ao Cruzeiro, pessoal. É um jogador de qualidade, é um atacante que o torcedor cruzeirense gosta de ver, né? Aquele jogador rápido, jogador pelas pontas, pode fazer o falso 9, então é um cara versátil, né? Cara que pode dar mais que uma opção ali no ataque, né? Claro, Leonardo Jardim não pediu muitos jogadores, né? Ele fez alguns ajustes ali, pediu um jogador. Então, ele se dá a entender que o elenco é bom, né? O elenco é qualificado. Eu sempre digo aqui, pessoal, o elenco do Cruzeiro é um dos melhores do futebol brasileiro. Tava sendo mal treinado? Tava sim. É um ponto que a gente não pode fugir, não pode querer esconder. O Cruzeiro tava sendo mal treinado, os treinadores que lá passou não deixou nada, era terras arrasadas. Mas agora, como eu falei, Leonardo Jardim, na expectativa do torcedor cruzeirense, acho que não pode ser outra, né? É uma das melhores possíveis. Estrear com o pé direito, para mim o Cruzeiro é sim favorito a ganhar o Campeonato Brasileiro. É fácil? Não, pessoal, fácil não é, né? Sabe que uma competição nível nacional não é fácil, é difícil, né? Mas o investimento que o Cruzeiro está tendo, o elenco que o Cruzeiro tem e o treinador que tem hoje no Cruzeiro, eu não tenho nenhuma sombra de dúvida. O Cruzeiro, para mim, é forte candidato a ganhar o Campeonato Brasileiro, né? Não sei se vocês concordam. E para você, nação cruzeirense, o que é que vocês acham? Vamos acompanhar o corte aqui. Já quero deixar aqui créditos ao vídeo, né? O canal TV Band de Minas, os donos da bola. O link vai estar aqui na descrição. Vamos ver o que é que eles falam sobre isso. No final do vídeo, eu deixo a minha opinião. Vamos lá. Pelas informações que você recebe, ele pode ser um titular já de bate-pronto, Aluzeiro? É difícil. O Jardim está fazendo muitos testes, né? Eu não consigo cravar isso, mas é um jogador que não vai ter dificuldades com aquilo que pede o Leonardo Jardim. A gente já falou em outras oportunidades. A base dele foi feita na Europa, no Ajax, na própria Bélgica. Então, e é um jogador que quis muito vir para o Cruzeiro para escrever uma nova história. A gente acabou de falar a respeito aqui do Rony. Às vezes o jogador, eu entendo que jogadores realmente fecham os ciclos em determinados clubes e quando chegam em outros clubes é como se fosse o primeiro contrato profissional da carreira, mesmo tendo a experiência que o Wanderson já tem. Ele me passa muito essa impressão, principalmente na entrevista coletiva dele, o pai dele falou muito a respeito disso também. Enfim, um jogador que está muito afim e é uma lacuna hoje que o Cruzeiro tem, um jogador de velocidade pelo lado direito. Mas e o Marquinhos? O Marquinhos, ele apareceu, fez ali algumas boas aparições, mas nada que a gente imagine que no nível mais, onde a exigência seja maior, ele consiga dar aquilo que o Cruzeiro precisa em termos do lado de campo, direito, enfim, está em aberto essa posição no Cruzeiro e eu acho que o Wanderson pode se tornar mais importante do que aquilo que foi inicialmente o pensamento até de uma parte boa da torcida do Cruzeiro, porque capacidade para isso ele deu. Ele tem, assim, falar bem com sinceridade, se o Wesley saiu daqui
jogando da maneira que jogou, chegou no Internacional, num time encaixado e começou a render, jogador por jogador, eu acho o Wanderson muito, mas muito mais jogador do que o Wesley. E não é porque o Wesley deixou o Cruzeiro, não. Se ele estivesse no Internacional e o Wesley tivesse dado certo aqui no Cruzeiro, eu diria a mesma coisa. Então, estando clinicamente bem, querendo como está querendo, cara, é esperar realmente que o Leonardo Jardim, aliás, quantas missões ficaram na mão de um técnico, né? A gente tem que lembrar para o torcedor do Cruzeiro que o Leonardo Jardim é técnico do Cruzeiro, mas neste momento ele abraça várias missões para colocar o Cruzeiro no rumo que a direção atual espera. Eu acho que passa muito pra gente entender qual vai ser a formatação que o Jardim vai dar para o Cruzeiro, né? Se ele for realmente utilizar dois extremos, né? No Tatiqueza aí, um 4-3-3, né? Usar dois atacantes de lado com o centroavante, que obviamente aí você tem o Gabigol, já tem o Dudu na esquerda, vai faltar o cara da direita. Digo faltar no sentido de ter um jogador mais tarimbado, né? O Marquinhos, como disse o Valu, é um menino que até entrou bem, ele tem as qualidades dele, ele é um cara do 1 contra 1, um cara rapidinho ali pelo lado do campo. Treinadores normalmente gostam desse tipo de jogador, ele é voluntarioso, mas ele ainda não tem uma grande afirmação no futebol, né? O Wanderson já tem mais bagagem, é um cara com titularidade em times grandes, é um cara que no Inter teve bons momentos, né? Já jogou tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito no Inter. Eu até gostava mais de vê-lo pelo lado esquerdo, mas ele também performa bem no lado direito, teve bons momentos lá no Inter também jogando assim. Então, em tese, independentemente de ser o cara dos sonhos ou não pro elenco do Cruzeiro, pro torcedor e pro próprio Jardim, na atual conjuntura ele é um cara que pelo menos vai ter que ser testado ali e deve sair na frente talvez por esse critério da experiência, por ser um cara mais confiável aí para na hora de um desafio mesmo, na hora de enfrentar um grande adversário, aí você vai apostar mais no Marquinhos ou no Wanderson? No primeiro momento o Wanderson sai na frente, mas nada impede de que o desempenho em campo também mude as coisas. O Marquinhos foi um jogador que quando pintou a possibilidade de trazer, foi um negócio de ocasião. Ele não foi contratado ali. Mas ele para elenco e não para time titular. Tem alguns pontos importantes. Ele chega no Cruzeiro por empréstimo, né, de graça, empréstimo gratuito. Só que se ele disputar 50% das partidas nesse ano, o Cruzeiro tem que adquiri-lo. 4 milhões de euros. Então, assim, embora tenha sido um negócio de ocasião... É obrigação? É obrigação. Se ele for entrando em campo com mais frequência... Isso vale para jogo que ele entra durante a partida também ou só inicial? Eu não sei como é que são esses moldes aí, se são 45 minutos de uma partida... Às vezes é como titular ou só como titular. Pelo que tinha me passado, 50% dos jogos. E aí 50% dos jogos, 4 milhões de euros. O Cruzeiro terá que pagar. É uma obrigação. Mas aí você tem até o meio do ano, sei lá, você vai vendo qual que é a do jogador, de repente se ele começar a sumir do time é porque avaliaram que não querem comprar. Aqui, né? Mas em 3 jogos do Jardim, vocês já acham que já dá pra entender qual vai ser o esquema? Tipo, não, ele vai ter um cara pela direita, e aí nós vamos ter só esses dois. Não, peraí. A partir do momento que ele busca, nos dois jogos contra o América deu pra entender. A partir do momento que ele quis pra esses jogos. Pois é, mas aí vocês acham que Mas você não acha que a partir do momento que ele pede um ponta-direitas, ele vai ter um ponta-direita? Não necessariamente. Não, ele pode jogar num 4-2-3-1, igual ele jogou contra no América. Quando eu digo um ponta-direita, pode ser um meia pela direita. Alguém que jogue pelo lado direito mais aberto. Você concorda? Pode ser. Porque a partir do momento que ele quer um cara para essa posição, que ele sente a necessidade de alguém para essa posição, eu entendo que ele vai jogar dessa forma. E eu concordo com o Valu. Eu acho que o Wanderson vai render mais do que tem muita gente imaginando aqui. O Fabiano Baldasso é uma grande referência lá, né? Eu gosto do profissional identificado. O Baldasso reclamou da vinda dele para cá. Eu falei aqui do pessoal da Rádio Gaúcha, eles reclamaram da liberação do Wanderson. O Baldasso, que é uma figura ligada ao Inter, torcedor mesmo, ele disse que não teria feito o negócio porque vai fazer falta lá. Então, se há um questionamento, dívida, sinceramente... Né? Não, sim, mas o que eu estou dizendo é de perda de qualidade. Um jogador que tinha tarimba para ser titular lá. Mas não estava sendo. Não estava, exatamente por isso. Segundo o que discutem lá, era uma questão de confiança. Cara, não acham que ele era descartável lá. O Rony lá no Palmeiras tinha bola para jogar, outros jogavam, que até nem eram melhores que ele, e ele foi perdendo espaço e tal. O Wanderson, a mesma coisa no Inter. Eu acho que ele vai ser titular no Cruzeiro, de bate pronto.
Eu também acho que ele vai ser titular no Cruzeiro. De bate-pronto. De bate-pronto. Tá. Ele é bom jogador, cara. Se é uma posição que o Jardim pediu, Eu, a princípio, tinha um em pouco de dúvida. destaque, tá Mas pedindo. quando meu mestre, meu guru, meu maravilhoso, meu... Toca não, Eu virei toca não. isso tudo agora? Falou, eu Toca não, acreditei irmão. nele. Não, você sempre Eu foi. pensei que era um dos piores dias. Não, você Consegui salvar alguma coisa Você tá no dia? salvando alguma coisa então nesse tá momento. bom. Falando do 10% de Wanderson, alguma você- coisa é melhor que 100% de É nada. verdade, você falou isso. Nada aí. como um momento depois do outro. Você até deixou ele encostar em você agora e tá É achando verdade, que a é gente isso, né? começou. É, que o Valu Fala tem com ele. cara de bravo. Deixa aí mas- mesmo, querido. Por favor, responde desse jeito. Deixei mesmo, querido. Olha aqui, anteontem nós falamos aqui sobre uma ida do Paulo Brax para a Inglaterra. Essas proformas, informações que a gente recebe, e muitas delas são de fato proforma, me dizendo que ele está muito bem nos treinos. Você tem alguma informação sobre o desempenho dele nos treinos depois dessa perda aí de 5 quilos? Faz muita diferença, é um saco de arroz, irmão. Sim, tô em busca disso aí também. Você já jogou bola amarrando um saco de arroz nas costas? Você vê o que é correr com 5 quilos a mais? Atualmente tô com 4 pacotes de arroz, né, nas costas da última vez que eu fui jogar bola. Mas eu não tenho, o HG, essa informação, que eu sei que o fato do Leonardo Jardim não solicitar mais um jogador de meio campo ali para ser o primeiro volante significa que ele está assim investindo, né, na recuperação do Wallace para que ele possa finalmente chegar e vestir a camisa do Cruzeiro, né? Aquilo que até às vezes eu falo com o Thiago Fernandes. O Cruzeiro e alguns jogadores que a gente imagina não aconteceram no Cruzeiro, mas não foi um surto coletivo. Esse jogador que foi muito bem trazido na metade do ano passado por toda a campanha que ele fazia na Udinese, um jogador que durante vários anos vários clubes do futebol brasileiro tentaram repatriar sem sucesso. O Cruzeiro consegue trazer, e aí por uma série de coisas alheias ao futebol, eu tenho uma informação, e aí não é especulação, de uma pessoa que trabalhava no Cruzeiro, hoje ela não está mais lá, que o Wallace, quando ele chegou com algumas questões de desequilíbrios, tá, com relação à estrutura física dele. Então vai muito além, às vezes, chegou acima do peso. Não, essa questão estrutural, a pessoa que trabalhava à época no Cruzeiro, é muito competente, por sinal, tanto que já está trabalhando em outro clube, me dizia que era uma questão muito importante para que o atleta pudesse até chegar no seu melhor nível físico. Hoje parece que todas as questões foram sanadas. Além disso, passou pela questão de começa a trabalhar com o Seabra, depois vem o Fernando Diniz, começa o ano com o Fernando Diniz e agora Leonardo Jardim. Eu acho que finalmente é bom pro Wallace todo esse tempo também que o Cruzeiro tá tendo, e é bom que o técnico olhe para ele com essa visão de saber que tem um jogador com muito, muito potencial. Repito, todas as credenciais do Wallace que dissemos não foi algo tirado dos livros nem de nossas cabeças. Foi tirado do campo através dos anos em que ele esteve servindo na Europa. Mas você falou uma coisa que agora eu fiquei curioso. Eu, pelo menos, eu não vi em nenhum lugar alguém falar sobre esse desequilíbrio muscular do Deixa eu acrescentar uma informação disso que o Valu falou. Foi uma informação que eu corri atrás há um mês atrás. O Diniz ainda estava no período final dele e os jogadores do Cruzeiro, essa é uma informação que veio de dentro da Toca da Raposa, os jogadores do Cruzeiro estavam impressionados à época com a forma como o Wallace estava treinando. E o grupo entendia que o Wallace seria um titular natural e que eles não estavam entendendo porque o Diniz não estava escalando, depois o Wesley Carvalho também não escalou, e aí depois veio a informação, se não me engano, do Samuel Venâncio falando que o Wallace perdeu 4 quilos agora com o Leonardo Jardim. Chegou a 5 desde já. o início ele já vinha treinando muito bem. O Pedrinho falou com a gente aqui também, não falou? Falou. Ele é um grande jogador, eu acho ele um bom jogador. O Atlético teve até na mira do Atlético uns anos para trás, mas isso foi divulgado, Valor? Não, sabe cara, por quê? Porque eu acho que do meio do ano passado. Mas tá? isso não amenizaria todo o impacto que foi? Não, mas é que nem todas as coisas que são trabalhadas dentro do departamento de fisiologia, eles não eu falo pelo seguinte, porque expor. criou-se uma situação de que ele é um jogador que veio pra cá e não estava jogando absolutamente nada, queria ter gente que queria ele fora, e é um bom jogador. Mas às vezes o problema podia ser até essa parte física.
Não era mais fácil o clube ter falado, olha, ele tá com um determinado problema, por isso o rendimento dele tá Mas sendo é atingido? que às vezes o jogador não quer, se sente exposto, né, Breno? Eu entendo esse tipo de coisa, mas é uma informação. Só para o torcedor, mais uma vez que me ouviu, entender. Não é a respeito de agora, tá, pessoal? Isso aí é a respeito da chegada do Wallace lá em julho. Ele tinha questões, e aí não é o joelho, não, são desequilíbrios que acabam atrapalhando o atleta até de chegar na sua melhor condição física, tá bom? Ele não tem nenhuma lesão, tá um cara amplamente saudável, não à toa, passou nos exames médicos, mas tem algumas questões muito específicas com relação à saúde dos atletas. Em plena forma titular do Cruzeiro, pra você? Ô Breno, então, é o Wallace do imaginário. O Wallace do imaginário... Titular absoluto. É titular absoluto. Pra mim, quando ele chegou, eu achei que ele ia ser titular absoluto. Eu também. Mas Dani, você trouxe uma informação sua sobre o Wallace estar treinando bem. Eu tenho uma informação do dia 24 de novembro, de uma pessoa que trabalha com o Fernando Diniz. Depois eu vou te mostrar o áudio do cara falando como são 3 minutos de áudio. E nesses 3 minutos de áudio, ele fala que ele achava que o Wallace não trabalharia mais ou não seria mais titular com o Diniz. Que com o Diniz não seria titular. Quem falou isso? Uma pessoa que trabalhava pro Diniz. Nesse áudio aqui de 3 minutos. E essa informação que eu recebi já é depois dessa volta do Cruzeiro para Belo Horizonte, depois dos Estados Unidos. Depois que o Cruzeiro chegou aqui dessa reta final. Eu acho que ele não trabalharia mais com o Diniz. Que ele joga, inclusive, contra o Tombense e faz um bom jogo. Isso, aliás, o único jogo... Ele não seria titular do Diniz em hipótese alguma. Talvez pelo jeito que o Diniz gostaria de ver ele Não. jogando? Pela final da Copa Sul-Americana. Pela Eu acho que isso pesou muito. Mas muito. Para que o Wallace não tivesse tanto espaço com o Diniz. Cara, nação cruzeirense, né? A mídia de todo o Brasil discutindo a situação do Cruzeiro, né? Muitos vê como a questão de Wanderson aí, que vai ser titular e vai surpreender muita gente. Eu também concordo, né? Esse jogador chegou aqui no Cruzeiro, eu vi muito torcedor aí com o pé atrás, né? Não que não presta, não deu certo no Internacional, não fazia gols, pessoal. Só que lá no Internacional era outra história, né? Inclusive os torcedores do Internacional não gostaram da vinda dele aqui para o Cruzeiro, né? Então, se o jogador fosse tão ruim assim, os torcedores estavam achando bom, né? Inclusive nos treinamentos se fala que ele tá indo muito bem, né? É um jogador que tá indo muito bem nos treinos, né? Outro que se fala é a questão de Wallace aí, né? O Wallace chegou o ano passado, pessoal. O Wallace tinha clubes aí interessados de todo o Brasil, né? Era Flamengo, São Paulo. A gente escutava boatos direto que eles estavam atrás de Wallace, né? Então, se um clube desse aí, vários clubes estão atrás de um jogador desse aí, sem sombra de dúvida, o jogador tem qualidade, né? Tem algo que alguém viu, né? As informações que a gente viu aí, alguns problemas internos ali, né? Ficou de fora. O Fernando Diniz, ele não teria chance. Mas com o Leonardo Jardim aí, eu acho que ele vai ter chance e tem tudo para ser titular, né? É um jogador de qualidade, né? Um jogador que estava jogando no futebol europeu, né, pessoal? Então, muito se fala desse time do Cruzeiro para 2025, né? Sei que muitos não depositam muita expectativa devido ao mau desempenho do campeonato estadual. Pessoal, vamos lá. O campeonato estadual, para mim, não serve para nada. Sequer para uma pré-temporada. Eles atrapalham a pré-temporada, né? Campeonato estadual não serve de parâmetro para nada. Nem quando você vai mal e nem quando você vai campeão. Por exemplo, no ano retrasado, o Flamengo lá no Rio foi campeão estadual. Não ganhou mais nada. O ano passado, o Palmeiras foi campeão estadual em São Paulo. Não ganhou mais nada. Então o campeonato estadual serve de parâmetro para quê? Tem lógica, né? Botafogo, o ano passado, sequer se classificou para a fase final do Campeonato Carioca. Foi campeão da Libertadores e campeão do Campeonato Brasileiro. Então, pessoal, campeonato estadual não quer dizer nada, né? E olha que é um tabu, né? Geralmente quem vence os campeonatos estaduais, pelo menos tá sendo, né? Quem tá vencendo os campeonatos estaduais não tá ganhando mais nada, né? Então fez bem o Cruzeiro perder esse campeonato estadual, né? Deixa para eles aí ganhar esse campeonato estadual. Eu digo que não serve de parâmetro. A gente, principalmente, vários treinadores que, como mesmo o dono do Cruzeiro aí falou, né?
treinadores fracos que passaram pelo Cruzeiro deixaram aí tudo de ruim no Cruzeiro, né? Leonardo Jardim, quem tá com essa responsabilidade de consertar tudo, né? E a gente espera que ele consiga, né, pessoal? Consiga, né? Teve esses treinos, caiu fora do campeonato estadual, pela uma parte foi bom. Leonardo Jardim pôde fazer uma pré-temporada, né? Já vai fazer jogos amistosos. Então, para mim, o Cruzeiro, quando começar o campeonato brasileiro, aí sim. Aí a gente vai ver como é que tá o Cruzeiro, pode contar com qual jogador vem se destacando, mas hoje o Cruzeiro pode dizer que tem um elenco. Muito se diz que tem um ataque dos sonhos, né? Com Dudu, Gabigol, com Wanderson, por que não, né? Então são jogadores ali, Matheus Pereira, né? São jogadores qualificados, pessoal. Jogadores que, sem sombra de dúvida, para mim, é o melhor elenco do Brasil. Eu vejo muito torcedor do Atlético aí dizer que o Atlético joga o melhor futebol. O Atlético jogou contra quem? Ganhou de quem? Volto a dizer, não se chateie, torcedor atleticano. Campeonato estadual, você não tira de parâmetro pra nada. Eu dei os números aí, né? Foi pelo Brasil. Depois, vocês não reclamam, né? Não serve de nada, pessoal. A realidade é essa, né? Esperado o Cruzeiro. Boas atuações com o Leonardo Jardim, que ele consiga desenvolver um bom futebol com esse time. E 2025 seja ano de títulos para o torcedor cruzeirense. E para você, nação, deixa aqui a sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal e até a próxima, pessoal.